Pensa em Daniela e pensa em Jadson. Quando você pensar em Daniela e pensar em Jadson, pense em duas pessoas que se conhecem lá no interior do Maranhão. Imediatamente eles se apaixonam. Se apaixonam de uma tal ordem que imediatamente eles já estão juntos. Ela tem 8 anos mais do que ele e talvez essa seja uma das faces da sedução, porque ele sente a presença firme da mulher nas decisões, mas a um ponto tal que ele pergunta para ela, olha, aqui a gente tem uma vida mais ou menos, mas eu acredito que se a gente for lá para o interior do Pará, lá as oportunidades são melhores. E pelas oportunidades serem melhores, a gente vai ter uma vida melhor. Ela topa. Topa. Imagina um ambiente totalmente estranho. Ele conhecia uma ou outra pessoa, ela também. Mas, de repente, ele começa a ter pela esposa um ciúme lascado. E a tradução do ciúme lascado que ele tem foi o seguinte, ele sentou a mamona nela. Aí, a mãe dela morreu, eles resolveram voltar para o Maranhão. Sabe-se lá por que razão? Ele ficou com mais ciúme. O problema é que o ciúme dele crescia numa progressão aritmética. E o ciúme. Só que a pancada era numa progressão geométrica. Se ele aumentava 2 no ciúme, ele dava 8 surras nela. Até que num dia, a situação estava feia. Feia, feia, feia. E quando a situação está feia, num belo dia ele decide, então, ir a uma festa. Eles vão numa festa e tal, não sei o quê. E aí, na volta, ele começa uma confusão. Ele agora já não quer mais machucar a mão. Ele pega o capacete da moto e sentou a mamona nela. O capacete na moto, o capacete caiu, pedaço, o que tinha pela frente. Ela correu para a rua, ele foi atrás. Ele foi atrás e a arrastou de volta para casa. Os vizinhos viram, ficaram quietos, era tarde da noite, logo de manhã os vizinhos chamaram os parentes de Daniela e disseram, ó, Dona Percivalda foi quem falou, ó, ele bateu muito dessa vez. A irmã dela vai na casa e aí entra. No que entra, ele está dormindo, mas pensa um sono tranquilo, sossegado, como o Percival faz aqui a maior parte do tempo. É que a gente fecha o microfone dele. Aí, resumo, ele está dormindo, do lado está a esposa, que vai morrer por causa disso daqui a 5 dias. E ele acaba preso, dormindo. Põe no Cidade. Seu José Rocha Diniz vive uma dor que não passa. Há cerca de 5 meses, perdeu a esposa, Isaldener Mendes Costa, de 51 anos, vítima de acidente cardiovascular cerebral. E agora, perdeu a filha mais velha, Daniela Costa Diniz, de 29 anos, assassinada pelo atual companheiro, Jadson Moreira Silva, de 21 anos, vítima de espancamento. É uma coisa que dói muito na gente. Dói só uma dor que, infelizmente, talvez com o tempo vai passando, Deus vai fortalecendo a gente e a gente vai se acostumando com essa situação. Maísa chora ao lembrar como encontrou a irmã. Ela estava desacordada, nua. Daniela e Jadson se conheceram há 3 anos em Penalva, no estado do Maranhão. Os dois moravam na mesma cidade. Ele, com 18 anos, se apaixonou pela mulher 8 anos mais velha. O namoro ficou mais sério e eles foram morar juntos em Paraopebas, no interior do Pará, em busca de uma vida melhor. O casal brigava muito, ele era ciumento e possessivo. Depois que eles viajaram para Paraopeba, sempre a gente via a notícia deles lá, né?
que era uma vida de briga, de ciúme, de violência. Seu José tinha medo de acontecer com a filha dele o que ele costumava assistir na TV. Eu falei para ela que eu assistia muito o Marcelo Rezende, assistia muito Cidade Alerta. E a partir do momento que eu estava assistindo Cidade Alerta, eu me lembrava muito da situação dela com esse atual homem que ela convivia. E com isso a gente se preocupava muito. A cena que eu assistia no Cidade Alerta era só crime, mas é só crime passional, entendeu? Aí por isso que me lembrava muito dela com esse cara que ela convivia, até no dia que ele, infelizmente, tirou a vida dela de uma maneira brutal, de uma maneira que ninguém esperava. Há 5 meses, com a morte da mãe de Daniela, os dois retornaram para a cidade de Penalva, na Baixada Maranhense, a 240 quilômetros de São Luís, e foram morar nesta casa, no centro da cidade. Mas as agressões continuaram. Teve uma ocasião aí que eles vieram chamar a gente aqui altas madrugadas, que ele estava batendo nela, a gente viu, mas a mãe dela, fomos para lá, evitamos, chamamos uma viatura, a polícia veio, quis levar ele, deu voz de prisão para ele, mas infelizmente a Daniela não deixou levar ele nesse dia. E não demorou muito para o pior acontecer. Após os dois saírem a uma festa, Daniela foi encontrada desmaiada dentro de casa. Jadson teria usado um capacete e pedaços de madeira para espancar Daniela. De acordo com testemunhas, os dois saíram logo cedo de casa para uma festa aqui mesmo na cidade. E ao retornarem já pela madrugada, Daniela teria sido espancada e arrastada pelo meio da rua. Vizinhos que não querem gravar a entrevista dizem que ela gritava muito pedindo por socorro. Já muito machucada, Daniela teria sido arrastada até a casa pelo próprio companheiro. Maísa foi a primeira pessoa a entrar na casa. Ainda encontrou a irmã com vida. Eu encontrei ela de bruço, desacordada, ele dormindo do lado dela, como se nada tivesse acontecido. Jadson foi preso em flagrante dentro de casa, ao lado de Daniela, e não reagiu à prisão. Na delegacia, não quis falar sobre o caso. A versão dele é que ele surpreendeu a vítima o traindo, né? Mas essa não é a versão que a gente acredita. A versão que a gente chegou à conclusão é que esse indivíduo é muito agressivo, e que durante uma discussão conjugal ele a agrediu e ocasionou a morte dela. Daniela foi socorrida e levada para este hospital da cidade, mas o estado dela era muito grave. Foi transferida para a capital, São Luís. Depois de 5 dias internada, Daniela não resistiu aos ferimentos e morreu. Eu não queria ver ela daquele jeito. Teve um momento que, no momento que eu estava vestindo ela, que eu até virava o rosto, eu não queria ver ela, eu não queria. Bateu muito nela, espancou muito ela, porque tinha marca por tudo, até que o corpo dela estava roxo, era costa, era perna, era rosto, enfim, no corpo dela de um modo geral. Estava com marca, com sintoma de espancamento, e muito espancamento. O crime chocou a pequena cidade de Penalva, com pouco mais de 35 mil habitantes. Daniela deixou 3 filhos pequenos de um outro relacionamento. E agora a responsabilidade ficou toda a nossa responsabilidade, na minha responsabilidade em casa. Eu como pai, avô, agora sou pai, avô, sou mãe dos meninos, tudo. Eu espero que a justiça seja feita do tamanho do crime que ele cometeu na minha filha.